Deus. Abra comigo sua Bíblia. João capítulo 2, Evangelho de João. Não é difícil de achar. Eu vou ler numa versão aqui muito legal chamada Mensagem. Mas o capítulo 2 é um texto que tem me acompanhado esse mês de maio aí. Tenho lido ele quase toda semana. Fiz um casamento com esse texto lá na igreja também. E esse texto tem sido muito ministrado no meu coração. João capítulo 2. Queria que você deixasse aberto aí. Daqui a pouquinho a gente vai ler, porque tem outro texto que a gente vai citar e usar o slide aqui. Mas eu creio, querido, que Deus tem abençoado a sua família. Eu creio que isso tem acontecido aqui. E que não será diferente hoje, como não será diferente no sábado, na semana próxima, no congresso que vai estar acontecendo, como tem sido colocado ali, um novo tempo para sua família. Um novo tempo para a sua família. Um texto que não precisa abrir, você conhece também, 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, quantos estão em Cristo aí? Está em Cristo, os que estão em Cristo são uma nova criatura. É muito claro esse texto. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Isso não é só pessoal. Eu posso e você também aplicarmos e trazermos isso para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa realidade pessoal e familiar. Nós sabemos, irmãos, que no ambiente da família é onde nós temos as nossas maiores alegrias, não é verdade? É no ambiente da família, mas também é no ambiente da família onde nós temos as nossas, talvez, maiores dores de cabeça. Onde nós encontramos e desencontramos, também é na família. E eu queria que você pudesse perceber isso comigo, não de uma forma negativa, mas de uma forma tratável de Deus. Porque Deus quer e tem propósito, como nunca teve, de abençoar a sua família. Mas enxergue em você mesmo e traga para o teu coração essa certeza. Não apenas veja isso de longe, que legal, a igreja fez um movimento, que legal. Não, você está crendo nisso? Será que você já permitiu que isso seja uma verdade no teu coração para a sua vida, para a sua família? Na relação familiar, querido, nós podemos também viver um novo tempo. Podemos viver uma nova vida. Não são poucas famílias que vêm com históricos ou com um passado recente ou não tão recente. Alguns olham, de repente, uma área onde você veja que na família teve muitas pessoas, muitos relacionamentos com problemas mentais, problemas emocionais e até físicos. Onde você percebe que na história da família, nos relacionamentos, você viu que tem muitos relacionamentos complicados, dificuldade de entendimento. Agora, eu quero que você se permita encorajar e acreditar que você não precisa carregar esse padrão para a sua família hoje. Ainda que você olhe e diga, pastor, o meu tio, a minha avó, o meu cunhado, o meu pai e tal, eles viveram isso e parece que isso está muito perto de mim, isso está dentro da minha casa, mas escute, não veja isso como uma cruz pesada que você tem que carregar. Existe um padrão novo de Deus, por isso que a Bíblia fala que nós somos essa nova criatura. De você acreditar que Deus pode quebrar um ciclo e estabelecer um novo tempo para a sua família. De que você pode sim vencer, por exemplo, a instabilidade emocional que acontece em tantos lares. Você pode vencer isso, ainda que você tenha visto isso muito presente na sua avó, na sua mãe, numa tia, num tio, sabe, alguém próximo. Você pode viver isso. Por quê? Você pode assumir uma nova identidade na sua família, assim como você assumiu na sua vida em Cristo, na sua vida espiritual. Esse tema aqui agora apareceu aqui, que é o que eu queria chamar você a crer comigo, que Ele se importa com a sua família. Por isso que eu estou falando desse padrão que Deus quer quebrar e permitir você crendo. Ele dá um início a um outro, porque agora você está entendendo que a sua nova identidade em Cristo também pode se manifestar na sua família. Alguém pode dizer amém aí? Ainda que você tenha visto até mesmo, como eu já vi, em pessoas crentes da igreja, ou de uma outra igreja, ou daqui mesmo, onde você diga, pastor, até mesmo na igreja eu já vi
alguém que traz uma cruz, traz uma sina, traz um comportamento repetitivo, traz dores que parece que se perpetuam naquela família, naquela área familiar, no filho, na saúde, na mente, e que você olhe, às vezes começa a se acostumar, até mesmo, pastor, mas eles estão da igreja, eu conversei com ele, eu conversei com ela, e elas estão aqui na igreja. Percebe uma coisa aqui, querido? Talvez essa pessoa não teve aquilo que Deus está trazendo para você, não só hoje, mas nesse tempo, que é uma revelação de um Deus que se importa com a sua família, uma revelação de Jesus. Há muitos que têm um entendimento de um Jesus que esteve na cruz, ressuscitou e que está lá no céu, lá intercedendo, e nós estamos aqui na terra se virando para um dia chegar no arrebatamento da igreja. Jesus se importa com a sua família. Jesus se importa com você. Essa revelação que o Senhor traz, talvez essas pessoas não tiveram. Posso usar agora? Essas pessoas não tiveram. Para isso, esse texto, ele mostra claramente isso. Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. As coisas antigas já passaram. Creia nisso. Aquilo que ficou no passado da sua família, ficou lá, deve ficar lá, não traga. Se você vai casar, quem aqui é solteiro e vai casar? Ih, meu Deus. Jesus fez a pergunta errada. É quem quer ou quem... Bom, depois o pastor Rodrigo acerta isso aí. Mas vou acreditar que na pandemia você não quer fazer aglomeração com as mãos, então vou entrar por esse caminho. Mas a verdade é que alguns jovens estão com, aquele receio de encarar essa realidade de família, porque tem aquela ideia, minha avó era assim, meu pai, minha mãe, e aí começa a criar um perfil assim muito negativo, mas a Bíblia diz que, muito claro aqui, surgirão coisas novas. Será que você pode trazer isso para a sua família? Que Deus quer trazer para surgir coisas novas na sua família, amém, gente? Coisas novas, não importa o tempo, não importa o que esteja acontecendo, coisas novas. Agora, essa revelação, ela é importante você assumir a sua identidade em Cristo, e assumir ela dentro da sua casa, e acreditar que Deus pode fazer tudo novo a partir de você, inclusive na sua família. Deus não quer apenas que você esteja na igreja, servindo a Ele, alegre, cheio do Espírito Santo, falando em línguas, vendo os anjos, e na sua casa, quem está lá é outra coisa senão Deus. Mas aqui, essa nova identidade em Cristo alcança a sua casa também. Você está recebendo uma revelação que talvez outros não tiveram. Não crucifique aquele que viveu, aquele que você conheceu, ou até alguém que tenha contado uma história para você. Não crucifique, você está tendo uma revelação. E eu queria trazer isso para o teu coração, dentro desse texto de João, capítulo 2, que a gente vai ler junto aí, João, porque ele mostra exatamente alguém que teve essa revelação de Jesus, e que isso mudou a história de uma família que estava começando. João capítulo 2, versículo 1 em diante, diz lá, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Está comigo aí? A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Jesus totalmente negativo, né? Ele diz um não ali, não chegou. Ou seja, não tenho nada a ver com isso. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encha-os, pode
com água, encham-os com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco de vinho ao encarregado, ou ao mestre de cerimônia, é a mesma coisa, da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubessem os serviçais. Eles sabiam, o encarregado não, que haviam tirado água. Então chamou o noivo. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados a beberam bastante. O vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E até aqui. Perceba que esse texto, queridos, ele traz esse entendimento de um Jesus que se importa com aquilo que é importante para mim, com aquilo que é importante para você, que é a nossa família, amém? Ele se importa. Agora, precisou que alguém ali tivesse a revelação de Jesus que você está tendo. Perceba que Maria, quando chega ao conhecimento dela, ela tomou conhecimento de que houve um problema e que não ia ser legal, ia dar errado aquela festa, aquela família ia começar com alguma coisa negativa, feia. Aquele rapaz se casou sim, aquele que acabou tudo, a gente ficamos lá sem nada, o rapaz é esquisito, não fez conta, não pagou alguma coisa, ia ficar aquela coisa feia. Sendo que Maria vai falar com Jesus. Qual foi a resposta dele? Não tem nada a ver com isso. O que eu tenho a ver com isso? Não é chegada, ou seja, ele dá uma resposta negativa. Agora eu pergunto para você, Maria, diante da resposta negativa de Jesus, como que ela agiu? Ela poderia sair dali e dizer: que filho mal criado, que rapaz sem educação, e a mãe dele sou eu, que rapaz que não tem noção. Olha, não poderia falar isso no pé do ouvido? Não poderia mandar um WhatsApp para mim aqui, rapidinho aqui, eu ia ver? Mas precisou falar assim, que não tem nada a ver? Ela poderia ter tido inúmeras atitudes, mas ela não teve. Ela fez justamente o contrário do que a resposta que ela recebeu. Por quê, irmãos? Porque ela tinha uma revelação de quem era Jesus. Ela sabia que ele se importava na sua família. Eu também, nós precisamos operar, viver, não por aquilo que sabemos, mas por aquilo que cremos. Maria sabia, acabou, não tem como, ela sabia que a situação estava feia, mas ela acreditava que Jesus se importava. Ela acreditou. E nós precisamos decidir se vamos continuar nos nossos relacionamentos familiares baseado no que sabemos ou baseado no que cremos. Porque você sabe, e eu também sei, muita coisa. Você sabe como é que está o seu casamento, você sabe como é que estão os seus filhos, você sabe como é que estão os seus pais, você sabe como é que está a sua irmã, como é que está esse, aquilo, outro. Você sabe. Mas e aí, você vai agir com base no que você sabe ou com base no que você acredita? Quando você tem uma revelação de Jesus, você vai agir com base no que você crê. Maria acreditava: ele se importa com a minha casa, ele se importa com essa família. E o que ela fez? Chamou os serventes e disse o quê? Faça tudo o que ele disser, ou seja, obedeçam a ele. Entenda, queridos, que aquele milagre, aquela ação sobrenatural de Jesus só pôde ser uma realidade porque alguém como Maria, ou seja, faça como Maria, ela precisou dar liberdade a Jesus. Veja bem que Jesus poderia e teria essa autoridade de chegar ali: vem cá, quem é que trabalha aqui? Quem são os servos aqui? Isso, e ele poderia, mas ele não fez. Maria precisou dizer: Jesus, faça o que ele disser. Ou seja, Jesus aqui tem liberdade. Alguém dentro da sua casa precisa fazer isso. No caso aqui foi Maria. De repente Deus está levantando você como uma Maria em casa para dizer: aqui Jesus tem liberdade. Aqui na minha casa Jesus tem liberdade. Ainda que os outros, e perceba, os outros não tiveram a revelação que ela tinha, que ela teve.
Mas você está tendo essa revelação de um Jesus que se importa, de um Jesus que olha e não fica como que deixando, não. Ele age quando alguém dá liberdade para ele. Não basta ele estar presente, ele precisa ter liberdade. Eu creio que Jesus está presente na sua casa, mas entre ele estar presente e ele ter liberdade são duas coisas diferentes. Você entende isso? Então vamos lá, querido, nessa noite. Quem sabe você em casa ou aqui vai precisar assumir uma Maria lá. E ser essa que vai dizer para a esposa, para os filhos, vai dizer para a filha. Quem sabe você mora sozinho, pastor, eu moro sozinho ainda. Você vai dizer para você mesmo: aqui Jesus tem liberdade. Aqui Jesus tem liberdade. Existe, querida, é verdade, uma pressão muito grande sobre a família. Existe. Nós não somos levianos para ignorar isso. E por que existe uma pressão tão grande sobre a família, como sempre, ou agora num tempo tão presente nosso, mais ainda? Porque a família é um projeto de Deus para o ser humano. A família não é uma instituição falida. Eu me lembro que quando casei em 96, uns amigos meus de infância falavam isso. Rapaz, você vai entrar nisso aí, você vai se enforcar, você vai anular a sua vida. Esse negócio não dá certo. Eu ouvi que a família, a possibilidade de dar errado é muito grande. E eu precisei decidir acreditar de que ela é um projeto de Deus para mim e para você. E que muitos tiveram uma experiência ruim, falam isso, sabe por quê? Porque não tiveram a revelação. Você está tendo uma revelação de que a família é um projeto de Deus para você. E tudo que é projeto de Deus, o inferno ataca, prejudica, estraga, perturba. Muitas famílias foram perturbadas e estão sendo, porque ainda não deram liberdade para Jesus agir. E isso faz com que elas repassem isso, reproduzam isso. E isso é muito ruim, mas você está tendo essa revelação, mesmo que você esteja aqui me ouvindo e vivendo, quem sabe, um divórcio. Esse não é o fim do mundo. Não significa que você perdeu a mão de Deus sobre a sua vida. Alguns vivem um divórcio, outro luto, viuvez. Cada um de nós precisa ter uma revelação de Jesus para viver e encarar esse momento que você esteja vivendo. Talvez o momento que você viva hoje é um momento muito complicado com os filhos. É um momento muito complicado de relação com filhos. Outros, como disse, se divorciaram ou estão nesse processo. Jesus tem uma revelação para você, de você acertar a sua vida nele, com ele. E entender que ainda, alguns viveram isso, se divorciem. Alguns perdem alguém muito querido, um colega nosso agora, de ontem para hoje, perdeu a sua esposa. Estava falando: pastor, como vai ser a minha vida? E eu falei para ele: rapaz, Deus vai te ajudar e vai te ensinar você a viver sem a presença dela. Vai te ensinar, se ele falar assim: busque em Jesus, ele vai te ensinar a viver. É uma realidade dele. De uma perca difícil, um casamento, a esposa, e perdeu, mas Jesus, ele se importa. Eu falei isso para ele hoje: meu querido, Jesus se importa com você. Ele se importa, mesmo que você dê um nó na sua cabeça, ele se importa, deixou ela morrer, mas ele se importa. Nós não estamos aqui para questionar. Veja, Maria, ela não questionou, ela não disse: Jesus, que é isso, Jesus? Que grosseria, sabe? Nós precisamos, queridos, estarmos submissos ao senhorio e à ação de Jesus, ainda que a gente não entenda num primeiro momento, ainda que a gente não saiba. Perceba que quando Maria fala: faça tudo o que ele vos disser, Maria não sabia, não tinha conhecimento de que Jesus ia transformar água em vinho. Ela apenas acreditava que o que ele fizesse ou der liberdade vai ser o melhor. Você crê nisso? Que se você der liberdade para Jesus na sua vida pessoal, quando você casar, ele terá liberdade no seu casamento, ele terá liberdade nos seus relacionamentos.
E isso será sempre para o melhor. Queridos, Deus não tem plano para o pior. Alguém crê nisso aí? Deus não tem plano para o caos. Deus não tem planos para acabar. Deus é um Deus de novos começos, uma nova vida. Um Deus que faz acontecer aonde não está acontecendo. Sempre, querido, sempre. Quando você tem uma revelação de Deus em Cristo, Deus sempre tem uma porta aberta, que nós chamamos de uma segunda chance. Sempre há uma segunda chance. A primeira chance que o noivo teve, preparou a festa, comprou o vinho e acabou. Mas quando Jesus teve liberdade, surgiu uma nova chance. Jesus sempre é essa nova oportunidade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque Ele se importa. Será que você pode colocar a mão no seu coração e dizer assim: eu creio que Jesus se importa com a minha família. Diga: eu creio que Ele terá mais liberdade na minha vida e na minha casa. Amém, queridos? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu sou o primeiro a dizer que toda vez que eu vou fazer do meu jeito, que eu vou obedecer a mim mesmo, ou mandar alguém obedecer em casa, na maioria das vezes dá errado, dá ruim, dá BO, dá briga, dá confusão. Mas quando a gente se submete a Jesus, ainda que a gente não entenda, a gente não concorde muito de início, no final sempre será melhor. Agora a gente precisa entender isso aqui também. Entregue a Jesus a sua água. Você pode dizer: pastor, eu não tenho solução, ou eu não tenho a solução. Você pode não ter a solução, mas você tem alguma coisa que você pode colocar nas mãos de Jesus. Porque água na minha mão e na sua mão é água. Água sob o comando de Jesus é vinho. Você ouviu? Então, a questão talvez não seja a solução. A questão é na mão de quem está. Amém? Na mão de quem está. Eu sei que essa igreja aqui é uma igreja que tem muitos atletas. Pastor Rodrigo é um goleiro, artilheiro, faz 1 gol por mês, até onde eu fiquei sabendo. Se você colocar, por exemplo, uma bola nos pés do Rodrigo, ela vai ser uma bola que vale aí 100, 200 reais. Mas se você colocar uma bola nos pés do Gabigol ontem, não, tinha esquecido. Na mão de um Gabigol, ela vale milhões. Ela vale milhões. Ou seja, a mesma bola que está no pé do pastor Rodrigo, 200 reais. Tu bota no pé do Gabigol, milhões. Depende de quem está. A água na sua mão é água. Nas mãos de Jesus é vinho. Talvez você olhe e diga: pastor, esse meu filho aqui é nada, é água. Agora, quando você pegar e dar liberdade para Jesus e colocar na mão dele, Jesus vai te devolver vinho. Jesus vai te dar solução. Hoje, o nosso desafio é pegar a nossa água e colocar sobre os cuidados de Jesus, sobre a orientação de Jesus. Aqueles serviçais não tinham a menor ideia do que iria acontecer. Agora, perceba uma coisa. Jesus, quando opera na família, Ele em muitos momentos, queridos, Ele faz isso em silêncio. Jesus não precisa de holofote, de carreata, sabe, de fogos. Você percebe no texto que Jesus, Ele chama os serviçais, mas Ele poderia muito bem falar o seguinte: chama o mestre-sala, como algumas versões diz, ou o chefe, o organizador, o encarregado da festa. Porque ele, antes de todo mundo provar, ele tinha que provar. Ele estava organizando, se desse ruim, ele ia dizer. Jesus poderia ter chamado os servos: ó, enche as taças de água. Cadê o encarregado? Vem cá, olha só. Eu vou fazer um vinho bom agora aí. Então, fica ligado. Jesus fez isso? Não. Quando você lê o texto aí, a Bíblia fala assim, que o mestre de cerimônia, ele prova a água transformada em vinho, mas ele não sabia que o que ele estava tomando um dia foi água. Tanto que ele não chama Jesus, ele vai falar com o noivo. Ué, mas os noivos, geralmente, as pessoas, elas dão o melhor vinho no início. E quando as pessoas já estão mais ligadas, sabe? Você entende isso? Você entende? Então mais ligadas, não sei se é o termo mais atual, mas
As pessoas estão mais ligadas, aí o que você colocar, ela aceita. Ela já está já toda alegre e tudo mais, não sei nem imitar muito como é que é isso. Mas a pessoa já está alegrezinha, então se você der para ela vinho, suco, ela vai dizer, tá bom, tá beleza, vamos tocar. É o que ele disse. Mas ele procura o noivo. Mas o noivo, ele ficou doido, ele inverteu a história. As pessoas dão primeiro o melhor e depois o inferior. Ele deu o melhor depois. Jesus fez aquilo em silêncio. Em silêncio. O mestre de cerimônia não ficou sabendo que foi Jesus, e muito menos o noivo. Jesus, quando tem liberdade, irmãos, ele entra na casa, ele arruma, ele fica de lado, só se alegrando com aquilo que ele vai fazer na sua família. Dê liberdade a Jesus. Ele não quer fazer barulho, Jesus não quer atrapalhar, Jesus não quer se intrometer, porque esse texto mostra que Jesus não quer se intrometer na minha casa e tal. Ele poderia muito bem dizer, esse noivo aí não faz a conta direito, e poderia chamar o noivo, olha só, noivo, vou te dar aqui uma lição, você não fez eu vou fazer um milagre aqui, mas você deu mole, né? Você fez a conta errada. Ele não fez isso, irmãos. O noivo levou o crédito do milagre. Sabe o que Deus está mostrando aqui? Que você, mamãe, vai levar o crédito do milagre. Você, papai, vai levar o crédito do milagre. Só dê liberdade para ele. Acredite que os padrões que passaram vão ser quebrados. Uma nova identidade vai surgir. Jesus é esse que quando tem liberdade, sempre faz para melhor. E eu creio que Deus tem o melhor para a sua família, Deus tem o melhor para o seu casamento, Deus tem o melhor para a sua vida. Ainda que você diga, pastor, acabou meu casamento. Ei, você não acabou. E você pode, quem sabe, reconstruir, você pode ter uma nova chance. Então não se enterre, não se condene, não se exclua de um plano maior de Deus para você e para a sua família. Ainda que você tenha vivenciado um abandono, abandonou, deixou, você está sendo que se virar. Mas hoje Jesus trouxe você aqui para dizer que Ele se importa com a sua família, que Ele se importa com você. E o que Ele quer é apenas isso, que você pegue a água e coloque nas mãos dEle. Pegue a água. Qual o nome da sua água? Qual o nome da sua água? Qual é a pessoa? Qual é a situação? É uma oportunidade que nós estamos tendo, sabe? De fazer isso aqui, na prática mesmo. Como você daqui a pouco, vou te dar essa oportunidade. De você acreditar, Jesus hoje está tendo liberdade na minha casa. Existem algumas coisas que começaram bem, mas desandou. Como lá na festa do casamento. Desandou, saiu do trilho. Sabe, não está legal. Mas o meu Jesus, Ele agora tem liberdade. E eu não vou precisar sair da minha casa, eu não vou precisar me descabelar, entrar em depressão. Eu apenas tenho como Maria fazer tudo o que Ele disser. Por isso que eu disse para você que desde o início desse mês de maio, Deus tem ministrado a você instruções, conhecimento, atitudes, reações, ações, para que você possa hoje entender, fazer tudo o que Ele vos disser. Aquele menino fez tudo o que ele sabia fazer e não deu certo, mas quando Jesus entrou, aquilo que deu errado passou a dar certo. Quantos ouviram isso aí? Quando Jesus entrou, aquilo que começou certo, começou a dar errado, Jesus entrou, Ele acertou. Jesus tem plano, querido. Planos para quem sai do plano. Você ouviu isso aí? Jesus tem plano para você, que talvez tenha saído do plano, talvez tenha feito alguma coisa que não deveria, talvez tenha tomado atitudes que comprometeram a sua família, mas Jesus tem um plano. Até para você que saiu do plano, para você que perdeu a rota, Ele traz você de volta para perto dEle, para dizer para você que Ele se importa com você. O finalzinho do texto ainda em João, não está no slide não. Eu queria terminar com essa oração, porque o texto vai dizer assim: este ato de Jesus em Caná da Galileia foi o primeiro sinal. O primeiro, eu estou lendo aqui na versão um pouquinho diferente, que diz assim: o primeiro vislumbre de sua glória. E os seus discípulos creram nele.
Queridos, eu estou querendo declarar aqui na sua vida familiar, que aquilo que Deus já começou a fazer, vai converter muita gente na sua casa. Porque quando os discípulos viram aquele sinal, eles passaram a crer. Eles olharam e disseram: realmente, Ele é de Deus. E foi um sinal. E eu quero, no nome do Senhor Jesus, você que está em casa e você que está aqui, eu creio nos sinais de Jesus. Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O Jesus que se importou com aquele casal, com aquela família começando, também se importa com você, se importa com a sua casa. E Ele realizou ali um sinal. Um sinal é um milagre, uma ação sobrenatural naquele lar, naquela família ou naquela pessoa. Deus tem sinais para a família. Eu queria dizer nessa noite aqui, no nome de Jesus, que o novo tempo para a sua família é um tempo de sinais, é um tempo de milagres, é um tempo do sobrenatural de Deus, é um tempo de Deus abrir a porta, é um tempo de Deus fechar uma porta, é um tempo de você entregar a água e receber o vinho, é o tempo de você colocar nas mãos dele aquilo que alguém diz já era, não tem jeito, água é água, vinho é vinho, mas nas mãos de Jesus, aquilo que não é passa a ser. Amém? Você pode ficar de pé comigo aí e pode crer nisso. Aquilo que eu entrego nas mãos de Jesus, ainda que não seja nada, passa a ser. Ele é o princípio, irmãos. Ele é o início. Jesus, quem sabe, vai dar um start de milagre na sua casa. João faz questão de registrar que o primeiro milagre de Jesus foi num ambiente familiar, numa festa de casamento, que começou bem e poderia terminar mal, mas quando ele entrou, deu certo. Irmãos, deixa Jesus entrar. Não deixa Jesus de fora da sua casa. Não deixa Jesus de fora. Não basta ter aberto lá um salmo na sua sala. É preciso que ele esteja aberto no seu coração. É preciso que você viva o que está acontecendo aqui, lá na sua casa, pelo poder de Deus, de um Jesus que tem sinais, sinal, milagre, sabe? Sinal. Eu não sei se alguma família aqui está vivendo uma situação de doença, enfermidade em casa. Tem alguém aí enfrentando isso? Alguém na sua casa ou até no hospital? Tem alguém? Amém? Tem algumas pessoas levantando a sua mão. Você crê que Deus pode fazer um sinal? Deus pode curar essa pessoa, essa família aí? Você crê nisso? Amém? Vamos crer nisso. Você crê que Deus pode trazer aquele que foi embora? Aquele que não tem mais jeito? Aquilo que acabou? Às vezes não é uma pessoa que vai embora. Quando eu digo alguém que vai embora, não é só a pessoa literal, mas é a alegria que foi embora. É o prazer de voltar para casa. É aquela alegria de sentar e ver um filme. Acabou. Aquele prazer de ter uma comunhão numa refeição, acabou. Jesus pode trazer de volta. Pastor, não tem como não, pastor. É exatamente aí. Quando alguém diz não tem como, Jesus entra e diz: agora é comigo, agora tem. Alguém disse: acabou o vinho. Opa, mas quando ele entrou, aquilo que acabou, voltou a existir. Amém? Quando Jesus entrou, aquilo que acabou, voltou a existir. Eu quero profetizar na sua família. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra é a revelação da tua vontade. A tua palavra não é uma filosofia, não é um pensamento positivo para a família. A tua palavra, Senhor, não é alguma coisa de uma autoajuda. Ela é a revelação claríssima da tua vontade. E quando nós lemos um texto desse, que revela a tua vontade, e a tua vontade se revela nas ações de poder, Senhor. Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus, Pai, que espera aqui que famílias coloquem a sua água em tuas mãos. E quando assim o fizerem, o vinho vai surgir. Aquilo que acabou vai voltar. Aquilo que deu errado vai voltar a dar certo, porque Jesus entrou.
Oh Pai, no nome de Jesus eu declaro nessa noite, eu profetizo sobre cada família que está aqui, eu profetizo sobre famílias que estão em casa pelo YouTube, pessoas que estão longe, Senhor, que sejam alcançadas por sinais, milagres, como esse irmão, essa irmã que levantou a mão dizendo: olha, eu tenho alguém no hospital, eu tenho alguém em casa, meu Deus, sinais, eu profetizo sinais, milagres, meu Pai, aquilo que se eu fosse ouvir, eu ia dizer, já era, não tem como, mas quando o Senhor entra, o Senhor muda, o Senhor transforma. Eu levanto as minhas mãos aqui, profetizo um tempo de sinais nas famílias aqui dessa igreja, um tempo de sinais, quem sabe nas finanças, quem sabe no relacionamento conjugal, quem sabe com os filhos. Já fiz tudo, não deu certo, já tentei de tudo, fui no médico, fui na terapia, bati nessa porta, bati na outra, nada. Mas quando o Senhor entra, aquilo que é nada se transforma em tudo. Aleluia. Eu creio que o Senhor passeia nesse lugar. Você crê que Jesus está passeando nesse lugar? Você crê que Jesus está passeando nesse lugar? Coloca a mão no teu coração e creia nisso. Peça a Ele: Jesus, toca na minha vida. Jesus está andando nesse lugar, toca na minha vida, Jesus, toca na minha mente, Senhor, para que eu possa perceber o que eu tenho que fazer. Jesus, abre os meus olhos para enxergar o que eu não estou enxergando. Oh, meu irmão, peça ao Senhor que Ele levante em você uma Maria que vai dizer: não, acabou o vinho para você, mas o meu filho está aqui, ele é poderoso, e quando ele entra, aquilo que acabou volta a existir. Peça a Deus que você se levante como uma Maria dentro da sua casa, uma Maria que vai chegar lá e dizer: é verdade, mas aqui não está fácil não, é todo mundo, cada um por si, mas Jesus vai entrar e eu vou colocar você nas mãos dele, e você que é água vai se transformar em vinho. Oh, querido, Jesus está aqui andando. Receba dele aí na sua vida, receba dele no seu coração. Ele não mudou, ele se importa, querido, ele se importa. Oh, Jesus, tu se importa. Eu já vejo aqui famílias restauradas, eu já vejo aqui mulheres curadas, eu vejo filhos se reconciliando, eu vejo, sim, meu Pai, um tempo novo de saúde emocional, mental, padrões sendo quebrados e uma nova identidade em Cristo surgindo na família. Eu já vejo milagres, sinais do Senhor na família. Você pode erguer as suas mãos comigo e dizer: eu recebo, Jesus, sinais na minha casa. Diga: eu recebo sinais na minha família. Diga assim: Jesus, me ajuda a ser como Maria, que vai te dar liberdade. Para terminar, vamos orar juntos dizendo: Jesus, eu entrego a minha água nas tuas mãos. Isso aqui é apenas água, mas eu preciso de vinho. E eu creio, diga: eu creio que tu podes transformar a minha água em vinho, no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Você pode dar glória a Deus. Aleluia. Creia nisso, querido. Vem vinho para sua casa aí. Vem vinho aí. Vinho é sinal de alegria. Vinho é alegria. Vem vinho para sua família. Vem vinho para sua casa. 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 Receba aí, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá, louva a Deus aí. Vamos dizer: tem liberdade. Tens liberdade.